Aqui é o Mason do Aeromodelismo Online. Se você está aqui vendo esse vídeo, é porque você tem interesse no aeromodelismo, você tem curiosidade, ou você tem alguma dúvida que você ainda não conseguiu suprir para começar o seu hobby de uma forma segura, direita, ou já perdeu algum dinheiro, alguma coisa assim, porque você não soube usar, tá? Ou também você pode estar aqui porque você começou no minicurso, que essa aula é um complemento do minicurso por e-mail que eu dei. Se você não viu o minicurso, não se preocupe, aqui embaixo eu vou deixar um link para você se cadastrar. É um minicurso por e-mail, você vai recebendo as aulas por e-mail, com imagens, textos, que vão explicar tudo para você conseguir iniciar o seu hobby com uma maior facilidade, tá? Bem, talvez você esteja aqui, como eu disse, por algum problema, você já tentou começar nessa área do aeromodelismo. Bem, comigo aconteceu a mesma coisa, eu comprei aqueles brinquedinhos que às vezes nem se chamam aeromodelos mesmo, quebrei eles porque eu não sabia usar, porque eu não sabia escolher o aeromodelo. Também tem a parte de que você tenta pilotar, mesmo você tendo comprado o equipamento certo, você tenta pilotar e não consegue, e aí você se frustra e deixa o aeromodelismo de lado. Ele não é difícil, mas ele requer alguns conhecimentos. E esses conhecimentos eu tive um grande problema para aprender, porque eu não tive ninguém para me ajudar. Eu tive que ir sozinho. Então, nisso eu quebrei vários aeromodelos. Como eu já bati muito a cabeça, eu tenho esse conhecimento básico, sem aquela teoria chata para você fazer. Porque se você vai pegar um carro, você não precisa saber como ele funciona para poder dirigi-lo. Mas se você quiser, você pode aprender a dirigi-lo. Mas aqui a gente vai focar em você se divertir com o aeromodelo, em você saber o que você precisa, no mínimo, para poder voar e se divertir com ele da melhor forma. Porque eu garanto para você, o hobby é muito bom, é muito legal. Você passar com algo que você construiu, que você comprou, que você montou, mas você está comandando ali na sua frente, voando, é muito legal. Quem acha que isso não dá adrenalina é porque nunca fez. Você passar ali perto do chão, tá com aquele medo daquilo bater e você conseguir recuperar, te dá um prazer muito legal. Então, não percam a vontade de poder usufruir desse hobby, que é muito legal, tá? E fora que ele tem N características aí, que se você já tiver enjoado de ficar fazendo os mesmos voos, as mesmas manobras, você pode aprender manobras diferentes. Tem até aeromodelo que dá marcha ré, é verdade, ele está no ar assim voando, ele volta, não estou brincando, tem isso. Tem o FPV, o conhecido FPV, que você pilota por câmera, como se você estivesse dentro do aeromodelo. Então você pega como se você estivesse pilotando um aeromodelo. Você põe uma TV ou um óculos que simula, você vai ter uma pilotagem totalmente diferente. Que antes você vê como terceira pessoa, você vê o avião de fora, que é uma pilotagem, que tem até suas dificuldades. Quando você está dentro, é um outro tipo de pilotagem, você tem que se preocupar com outras coisas que você não está vendo ao redor, mas pelo menos você está como se fosse dentro. Então esquerda sempre. Aí tem N outras características, aí, voo noturno, tem o voo dentro de quadra, tem o voo preciso que faz as manobras quadradinhas, que é muito legal também. Então não se preocupem, não vai dar para você se enjoar com isso. É só você escolher e se divertir. Fora que você uma hora está pilotando um caça, outra hora você está pilotando um treinadorzinho monomotor, ou aqueles aviões comerciais turbinados. Vixe, tem um monte de opções. Bem, já me alonguei demais aqui. Então, eu só quero dizer o que a gente vai aprender aqui. A gente vai aprender a entender o funcionamento do rádio, do aeromodelo, o que cada coisa faz acontecer no aeromodelo e como você vai conectar as coisas, como elas funcionam, tá? E o voo em si, como que é a representatividade do voo. Como eu tenho pouco tempo, como eu falei, eu vou ter que resumir um pouco isso, tá? Eu acho que eu vou dividir isso aqui em 2 aulas para ficar até mais fácil para você, tá joia?
Obrigado, então. Vamos lá. Bem, vamos começar então pelo rádio, o transmissor. Eu falo que o transmissor é a parte mais importante que você tem. Por quê? É a parte que eu considero que você deve investir mais. Não quer dizer que você tem que gastar uma fortuna, não é isso. Quer dizer que se você quiser gastar em alguma coisa, se concentre mais no rádio, porque é o rádio que você vai usar para qualquer modelo. Então, diferente do seu carrinho de controle remoto, você não tem um rádio para cada avião, você tem um rádio só, você pode ter vários rádios também, mas você tem um rádio só e com o receptor, que é a parte que fica no aeromodelo, que vai ter antena e vai receber os sinais do transmissor do rádio para ir. Você pode pegar esse transmissor e encaixar todos os fiozinhos lá, é isso que é prático no aeromodelismo, e pôr em outro aeromodelo, pôr em outro aeromodelo. Então é uma parte que vai ficar com você sempre, tá? E é uma parte que ela tem que ser confiável, ela tem que ser uma coisa mais estável, porque se o comando que você quiser dar para evitar que seu aeromodelo caia e quebre não for interpretado, entendido pelo receptor, e o avião está lá no ar, aí você pede, sobe agora, ele continua descendo, vai quebrar. Então, confia no seu rádio, tá? Tem algumas marcas que são mais famosas e que depois eu passo no mini curso, também vai estar lá. Então, se cadastra no mini curso e aí você vai conseguir ver quem não viu, tá joia? Bem, esse é o rádio que eu comprei, é um Futaba, ele é de 6 canais, eu vou explicar a questão dos canais já. Para quem quiser saber, o modelo é o T6EX, tá joia? Ele é primeiro, ele é um rádio 2.4 GHz. Antes de te explicar como funciona, eu tenho que explicar duas coisas, porque você pode adquirir um rádio diferente, tá? Os rádios, eles transmitem frequências como o rádio que você ouve no seu carro. A diferença é que esse 2.4 ele tem um espectro diferente, mais grande, ele tem uma inteligência aqui dentro que ele reconhece qual é o receptor que ele tem que ir e vê se tem alguma frequência que está sendo usada e não usa aquela, ou seja, não vai dar interferência. Então, se você ligar o seu rádio aqui e tiver outra pessoa usando, não vai interferir no voo dela. Com certeza não vai interferir com esse mecanismo do 2.4 GHz. Agora, nos rádios FM, que são os modelos anteriores a esse 2.4, eles têm um cristal, que é um chipzinho, tá? Que vai dizer qual é a frequência. É como se você colocasse lá a 93.7, que é o seu rádio, no rádio de ouvir. No FM tem uma frequência específica, uma faixa de frequência específica para esses rádios de aeromodelismo, de brinquedo. Nessa faixa podem ter outros rádios repetidos. Então, ou seja, se alguém estiver voando, eu estou com um rádio FM, que é 72.1, eu vou ligar o meu, que é 72.1, eu vou estragar o voo do outro. Então, quando você estiver com rádio FM, sempre pergunte aonde você for voar se tem alguém com a mesma frequência que você. Agora, se você pegar um 2.4, você pode ligar a hora que você quiser e não se preocupar, tá joia? Bem, o principal do rádio são essas alavancas, tá? Então, o que eu recomendo? Para um iniciante tem que ter no mínimo 4 canais, porque 3 canais já é suficiente, mas o rádio de 3 canais, além de ser bem inferior e não ter muita diferença de preço, vai faltar um canal aí pro leme ou para alguma coisa que você queira colocar que você não vai ter. E não, é bom você ter isso aqui, tá? Então, 4 canais é o mínimo, tá? 4 canais, os canais são o quê? Os canais são cada comando que você pode fazer. Então, você tem o comando do acelerador no carro. Então, é um canal para o controle. Aceleração. Tá? Você pode virar o volante do carro. Então, é outro comando que você tem aqui. Tá? Você pode frear, por exemplo. Então, é outro comando que você tem. Então, cada canal é um comando. Veja como no exemplo do carro. Um comando não quer dizer que, então um canal é se eu quiser ir para a direita, outro canal é se eu quiser ir para a esquerda. Não, é o comando. O comando pode ser tanto para a esquerda quanto para a direita, mas está influenciando no mesmo mecanismo, tá?
Então, nesse caso, o que a gente tem? As alavancas aqui são os 4 canais que eu tenho, diferente do carrinho de controle remoto, você pode ter percebido aqui. Essas alavancas, além de ir para cima e para baixo, elas vão para um lado e para o outro. Tá vendo? Ó, elas vão para todos os lados. E isso são os 4 canais. Então a gente tem um canal aqui, o outro, o terceiro, o quarto, tá? Aí, só para curiosidade, esses são os outros canais. Aí é só de ligar e desligar, tá? Mais para frente eu explico até as influências, aonde eles influenciam aqui. Agora, só para você ter em mente, o modo brasileiro do rádio, porque tem diferença para o modo europeu e para o brasileiro, americano, tudo, que é a ordem dessas alavancas. O brasileiro é o modo 2, então quando você for comprar o seu rádio, preste atenção se é modo 1 ou modo 2, senão você pode aprender de uma maneira errada e ficar mais difícil para você usar outros rádios a partir daí. O modo brasileiro, que é o modo 2, ele tem a aceleração aqui, tá vendo aqui? Ó, eu empurro a alavanca, ela fica onde eu parei. Ela não é que nem essa aqui, ou pro lado mesmo aqui, que sempre volta pro centro. Essa aqui, ela para. Por quê? É onde você vai deixar a velocidade. É que nem o manche lá, o controlador de velocidade do avião, que você vê em filme, que os caras aceleram e largam lá e o motor fica naquela aceleração. É a mesma coisa, tá? Então aqui é o que vai fazer você ligar o seu aeromodelo e acelerar, e definir a velocidade. Outra coisa interessante, você está vendo que a cada toquezinho que eu dou é um nível. Isso faz muita diferença, e é aqui que mora a diferença entre o rádio, a tecnologia do rádio para aeromodelismo e do controle remoto para o seu carrinho de controle remoto. A diferença está em que um é virar tudo para um lado ou virar só um pouquinho, é a mesma coisa. O seu carrinho de controle remoto ele vai virar isso aqui. Se você fizer pouquinho, ele vai virar isso aqui, a mesma coisa. Tudo. Ele não tem virar um pouquinho como você vira pouco no seu volante do seu carro. Aqui no aeromodelo tem. Você pode virar pouco e virar muito. Cada toquezinho que você dá é 1 grau. E por isso que às vezes fica muito difícil de você pilotar logo de cara. Porque você tem que ter o que o pessoal do aeromodelismo chama de dedo. Que é você saber só mexer um pouquinho. E não puxar para um lado, tem que ir para a esquerda, e puxa tudo e o aeromodelo vai tudo para a esquerda. Não, você tem que ir com delicadeza, um pouquinho. Então, a gente tem esse comando aqui, voltando, da aceleração, tá? Esse é o modo 2, que é o brasileiro. A aceleração fica aqui, tá? E o leme fica aqui. No modo europeu, isso se inverte. Porque eles são canhotos, eu não sei qual é a história para ter mudado, tá? Mas bem, então escolha o que tem essa alavanca que fica parada no lado esquerdo, que é o modo 2. Então aqui é a aceleração, aqui é o leme, se você não sabe ainda, no curso eu explico e vou mostrar aqui na prática já já. Aqui são os ailerons e aqui é o profundor, tá? Então, como você viu, cada direção é um canal, é um comando. E é o básico que a gente precisa para poder voar mais, tá? Bem, o vídeo já está mais comprido aqui, então eu vou parar um pouco por aqui, vou continuar no próximo vídeo para chegar ao finalmente. Eu quis demorar um pouco mais na parte do rádio, porque ela é bem importante, porque é onde você vai fazer tudo quando o seu avião estiver no ar, tá? Então, fiquem bem aí e até a próxima.